Vamos lá. Na nossa aula de hoje, falaremos sobre posicionamento e estruturas do mercado, tá bom? Então, a gente vai falar sobre posicionamento e estrutura. São temas, né, iniciais, temas básicos, que a gente vai utilizar aí nas nossas operações. Tá? Só com essa aula aqui, já creio que vocês vão conseguir já ter outra visão do gráfico. E vamos lá, vamos começar, né? Vamos começar com a teoria do que é um posicionamento e a teoria de como são as estruturas, né? Como identificar a estrutura e como usar, beleza? Vou começar com o posicionamento. Todo posicionamento, a gente vai identificar um posicionamento, né, no gráfico quando acontece uma reversão. Então, vou escrever isso aqui, tá? Vou botar assim, ó. Como identificar um posicionamento? A resposta: quando tem uma reversão no gráfico. Beleza? Então, quando acontece uma reversão, a gente tem a formação de um posicionamento, certo? E aí quem vai definir a força desse posicionamento, né, quem vai definir o domínio desse posicionamento é a cor, né, a cor inicial desse posicionamento. Então, por exemplo, o mercado está subindo de compra e aí acontece uma reversão para venda. Aqui. Esse posicionamento é um posicionamento vendedor, né? Porque quem se posicionou foi a venda, certo? A compra vinha subindo, ó, e a venda se posicionou aqui e rebateu o preço. Então, o posicionamento de topo, né, que isso aqui é um topo, é um posicionamento vendedor, tá bom? Então, esse é um posicionamento da venda. E aí a mesma coisa acontece quando o mercado está caindo, ó. O mercado está vindo de venda aqui, certo? E aí ele reverteu, ele fez uma cor oposta. Quem se posicionou nessa região foi a compra. Então, obviamente, esse posicionamento é comprador. E aí, quantas velas precisam ter em um posicionamento? O posicionamento só precisa ter uma vela só, não precisa ter um monte de vela, tá? Se tiver um monte de vela, é posicionamento. Se tiver uma vela só, também é posicionamento, tá? Então, a questão do número de velas não muda absolutamente nada, tá? Se for assim, ó, assim é posicionamento também, tá? Então, aqui tem um posicionamento, ó, e aqui também tem um posicionamento, tá bom? São dois posicionamentos, um de compra e um de venda. Lembrem-se que o posicionamento de compra acontece quando a compra se posiciona. Então a venda está descendo, a compra aparece nessa zona e aqui ela se posicionou, né, na parte de baixo. E o posicionamento da venda, a mesma coisa, só que do lado oposto, né? A compra estava subindo aqui, ó, e a venda se posicionou, beleza? Então a gente vai definir o domínio dessa posição. Onde é que se encontra o domínio desse posicionamento? Quem se posicionou domina a região, né? Então, no caso é aqui, ó. Quem se posicionou foi a venda. O posicionamento de venda é dominado pela venda nessa zona. Aqui, ó, domínio de venda. Aqui, ó, domínio de compra, tá? E agora eu vou adicionar mais uma informação. Então, vou adicionar essa informação aqui, que é para a gente começar a pegar uma parte também de domínio, tá? Seguinte, observem que o posicionamento ele se encontra aqui, ó, certo? Ele se encontra aqui e esse posicionamento é comprador, né? Então é um domínio de compra, certo? Domínio comprador. Nesse caso, a gente tem um domínio de compra, né?
E agora, como a gente tem essa informação aqui, ó, de que quem rompe a região domina ela, a gente vai ter automaticamente o domínio dessa zona aqui se tornando domínio vendedor. Ou seja, quando uma zona, gente, ela é naturalmente, né, ela nasce sendo dominada pela compra e a venda consegue romper, a venda vai dominar a partir daqui, tá bom? Então, daqui para baixo é domínio de venda, certo? Enquanto o preço estiver abaixo daqui, ele está dominado pela venda, ó. Então, essa informação é importante, tá? Anotem isso aí vocês têm que deixar guardado, tá? A partir da região, a força que rompeu vai dominar. Então, imaginem que aconteceu da seguinte forma. Aconteceu assim, ó. Um rompimento para cima. Essa zona aqui é dominada pela venda, certo? Só que, como a compra rompeu, enquanto o mercado estiver acima dela, a gente vai ter domínio de compra, certo? Porque a compra ela demonstrou força perante essa zona. Então, se o mercado se mantém acima daqui, ó, como a gente sabe que nessa zona aí é domínio de venda, se o mercado fica acima do domínio da venda, ele está, obviamente, sob domínio de compra, certo? Então, a leitura que a gente tem aqui nesses casos é de reversão, beleza? Prestem bastante atenção nisso, porque isso aqui é importante, tá? Prestem bastante atenção nisso. Ó, o mercado tem que rejeitar e ficar fora do posicionamento, beleza? Então, o que é o posicionamento e como a gente faz a marcação nele? Todo posicionamento, como eu já falei para vocês, é uma reversão, certo? Então, quando o mercado reverte, quando ele troca de cor, a gente tem a formação de um posicionamento. E nesse caso, a gente vai fazer a marcação como? Você pega a cor do posicionamento, coloca aqui, ó, para você saber qual é o domínio naquela zona, e você vai marcar o pavio mais longo e o pavio menor do posicionamento, certo? Então, ó, marca aqui e marca aqui, tá? Nos dois pavios, sempre marca assim, beleza? Se esse pavio aqui, ó, do lote que começou, né, o pavio que fez a reversão for maior, você marca só nele, tá? Não precisa marcar o outro. E se esse daqui for maior, assim, você marca aqui, ó, e aqui, tá? Então, resumindo, nesse caso aqui, você marca os dois pavios. Nesse caso aqui, você marca só esse daqui, porque ele é maior, tá bom? Beleza? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca no chat, tá bom? Qualquer dúvida, coloca no chat. E aí, ok. A marcação é feita dessa forma, para o posicionamento vendedor. E no posicionamento comprador, como é que a gente faz? Do mesmo jeito, só que do lado oposto, né? Então, resumindo, se esse pavio aqui embaixo for maior, você marca ele e o menor, certo? E aqui, claro, você tem que marcar com a cor do posicionamento para você não se confundir. E se por acaso esse pavio ali verde for maior, assim, você vai marcar somente o verde, ok? Então vai ficar mais ou menos desse jeito. E aí, resumindo, quem rompe a zona domina ela. Ou seja, enquanto o preço estiver abaixo daqui, ó, a gente vai ter uma leitura de venda, certo? Leitura de continuação do movimento para venda. A leitura vai ser essa e a gente vai poder pegar operações de venda nesse caso. E aí que vai entrar uma coisa importante, né? Que vai ser as nossas estruturas. A gente vai conseguir mapear o nosso movimento dentro do gráfico com as estruturas do mercado. Quando você tem a estrutura de compra, você vai preferencialmente trabalhar visando alvos de compra. E eu vou explicar daqui a pouquinho também o que é um alvo, tá? Eu vou explicar por cima porque a nossa aula que a gente vai falar sobre alvos não é hoje, tá? Mas eu vou explicar para a gente já ter uma base, né, uma ideia do que é um alvo. E como a gente pode usar as estruturas para trabalhar em cima disso. Beleza? Então, quando o mercado rompe e ele se confirma abaixo, ó, vocês vão trabalhar dessa forma, tá? Sempre com a confirmação. Você vai ter uma leitura de venda, ok? E quando o mercado rompe, aqui, ó, quando ele rompe e se confirma acima, aí você vai ter uma leitura de compra, tá? A confirmação tem que parar fora do posicionamento, beleza? Ela tem que parar fora do posicionamento assim, ó.
e aí você pega a sua compra, tá? E o que é um alvo? Vamos lá. Vamos explicar o que é alvo logo no posicionamento. Todo posicionamento é um alvo, tá? Todo posicionamento é um alvo. Todo posicionamento que tem um pavio aqui, ó, é um alvo, ok? Então, observem, como é que vocês vão trabalhar visando os seus alvos? Digamos que você tem esse posicionamento aqui, ó, né? E esse lá em cima, esse aqui é um posicionamento também. Na linha aqui, tá? Nesse desenho de linhas. É a mesma coisa disso, ó. Vocês podem observar que é a mesma coisa. E aí o que acontece? Você vai ter que buscar primeiro esse alvo aqui, né? Quando ele consegue atingir ele, quando ele consegue cobrir esse posicionamento aqui, ó, ele vai se confirmar acima daqui para te dizer o quê? Que a compra está mais forte. E aí ela vai jogar o preço para o próximo posicionamento, o próximo nível de compra, certo? E aí é dessa forma que vocês vão trabalhar com as suas estruturas. Se você tem uma estrutura de compra assim, ó, e o mercado faz a confirmação acima desse ponto, provavelmente ele vai jogar o preço para lá, porque a estrutura está indicando isso, certo? E a gente sempre vai trabalhar dessa forma, ó, com a estrutura jogando o preço para o alvo, beleza? Então é dessa forma que a gente vai utilizar os nossos posicionamentos, ok? E aí, ó, digamos que aconteceu desse jeito, rompeu, confirmou acima, você vai jogar o preço para o alvo, certo? Sempre dessa forma, tá? Sempre, 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 sempre assim. Então vocês vão trabalhar desse jeito, com posicionamentos. E a outra forma de trabalhar com posicionamentos é quando ele chega no alvo. Então imagine que aconteceu o seguinte, o mercado veio aqui, bateu e travou nesse posicionamento. Você pode pegar uma reversão, tá? Você pode pegar uma leitura de venda aqui, ó. Travou, perfeito, né? Leitura de venda nesse posicionamento. Só que para você pegar dessa forma, é importante que esse pavio aqui, ó, não seja ultrapassado, ou seja, é importante que o mercado não faça isso, tá? É importante que o mercado não faça isso aqui, ó. Porque se ele fizer, ele vai ter um registro além. E aí a gente já vai poder ter um rompimento, tá? E eu vou explicar melhor sobre essa questão de reversão nos posicionamentos quando a gente tiver uma aula sobre nova posição, tá? A gente vai ver os posicionamentos que são muito fortes para você trabalhar desse jeito aqui, ó. Posicionamento, travamento e reversão, tá? Esse posicionamento de hoje vocês vão priorizar trabalhar dessa forma aqui, ó, tá? A prioridade de vocês vai ser identificar estrutura e trabalhar rumo aos alvos com os posicionamentos e as confirmações, ok? Então, resumindo, o que é que você vai ter que fazer? Opa, deixa eu apagar aqui. Você vai ter que trabalhar dessa forma aqui, ó, por enquanto, tá? Essa aqui é a primeira forma da gente trabalhar dentro do gráfico, tá? É uma das formas mais assertivas que a gente tem. Gente, por favor, não risca minha tela, tá? E aqui, ó, quando a gente tem o rompimento, né? Vocês vão esperar sempre isso aqui, tá? Espera sempre o rompimento do posicionamento. Eu vou apagar esse lado aqui para me colocar uma regrinha para vocês. Ó, modo de operar. Esperar o rompimento
Beleza. Então aqui está o nosso modo de operar, ok? Modo de operar posicionamento. Vocês vão esperar o rompimento do posicionamento, como foi o caso aqui, ó, que está acontecendo agora. E vocês vão esperar uma confirmação, né? O que é uma confirmação? Vocês vão esperar uma vela de cor oposta ao posicionamento fazer isso, exatamente isso aqui, ó. Olha só, vocês vão esperar a vela fazer isso e parar fora do posicionamento, tá? Nesse caso, você vai ter uma leitura para compra, leitura de continuação de alta, beleza? E aí daqui a pouquinho a gente vai ver no gráfico, né, as informações que a gente vai pegar para melhorar essas análises, ok? Então, por exemplo, o que eu indico para vocês? Eu indico que vocês, quando forem operar posicionamentos, sempre tenham em vista isso aqui, ó. Quando o mercado romper e confirmar, é obrigatório que tenha um posicionamento aqui para ser buscado, ok? Então, rompeu, confirmou e tem o posicionamento lá em cima, você vai jogar o preço para lá. É obrigatório que tenha aquele posicionamento, tá? Porque se não tiver, não vai ter nada que você busque. E por que você vai continuar o preço para cima, sendo que não tem nada para buscar? O preço sempre se movimenta buscando alvos, sempre se movimenta buscando liquidez, tá? Então, se não tem em cima, ele vai fazer isso aqui e vai fazer o falso rompimento para jogar o preço para o outro lado, tá? Então, se caso acontecer o falso rompimento, né? Se caso acontecer de não ter alvo, vocês vão fazer o quê? Vocês vão esperar o rompimento para o outro lado, que é o caso aqui, ó. Então, esperar o falso rompimento, né? Vamos esperar o rompimento para cá. E aí vocês vão fazer a confirmação. E aí sim, jogando o preço para baixo. Ok? Quando não tem alvo, né? O que é não ter alvo? Quando não tem um posicionamento lá em cima, tipo assim. Tá assim só. Não tem nada para buscar. Aí vocês vão esperar o preço fazer o falso rompimento. Beleza? Porque se não tem nada para buscar, não faz sentido jogar o preço para lá, né? Porque o preço sempre se movimenta buscando alvos, tá bom? A partir de hoje vocês vão ter que pensar o gráfico dessa forma. O preço se movimenta buscando alvos. Ele busca zonas, né? Busca regiões. E essas zonas eu tenho que saber quando ele vai buscar. Ele sempre vai me dar uma informação. Ou vai ser uma vela de impulsão, ou vai ser uma vela de confirmação. E aí a gente vai ter essa informação aí para a gente trabalhar em cima dela, beleza? Top demais. Então, qualquer dúvida, coloca no chat, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem. E vocês também podem operar travamento, né? Então, o travamento tem que acontecer com o corpo, tá? Não pode ser com o pavio, tem que ser com o corpo. Principalmente num posicionamento simples, tá? Quando a gente for falar de posicionamento com nova posição, aí vocês vão poder pegar no pavio também, tá? Mas, por enquanto, o travamento tem que ser corpo com corpo, tá bom? Corpo, corpo. Aí vocês vão pegar uma reversão. E para melhorar essa informação aqui, ó, vou passar mais uma dica, tá? É importante, né, que quando você tenha um travamento aqui, ó, travamento aqui, você vai pegar se, tá? Se tiver um pavio aqui, ó, um posicionamento aqui que tenha alvo, ok? Então, presta bem atenção como é que o gráfico se movimenta. Presta bem atenção, ó. O preço travou aqui, nesse posicionamento, vocês observam que ele não tem mais alvo, né? Aqui tá, o preço já trabalhou. Então, se ele travou aqui, ele não vai buscar o ponto que está em cima. Ele tem que ter um alvo embaixo. E esse alvo tem que estar aqui, ó. Tá bom? Esse alvo tem que estar aqui. Então, resumindo, o pavio tem que estar livre aqui para que o preço possa bater lá e cair para buscar o alvo. Certo? Entenderam? Sempre desse jeito. Então tem que ter um paviozinho aqui, ó, vermelho, tá? Para você pegar uma venda, né? Claro. Pavio vermelhinho para você pegar uma venda para ele vir buscar o alvo aqui do pavio. Beleza? E outra coisa, por exemplo, esses posicionamentos aqui, ó, eles vão ser utilizados, né, da melhor forma possível quando eles estão em aberto dos dois lados. Então, por exemplo, o que é o posicionamento aberto, né? Vamos lá. Posicionamento aberto dos dois lados, ou aberto para um lado, é quando ele tem pavio de um lado. Ou quando ele tem pavio dos dois lados, aí ele está aberto por dois lados. Ok? Então, se o travamento de corpo acontecer assim, ó, num posicionamento que está aberto para os dois lados, né? Então, ele travou aqui nesse corpo.
Você observa que tem um alvo aqui em cima? Tem um alvo aqui, ó. Se ele trava e tem um alvo, o que que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que eu travei aqui porque a minha leitura é de reversão para buscar um alvo, né? Então a gente tem alvo aqui em cima e isso justifica uma reversão do preço aqui, certo? Pelo travamento. Se não tiver o alvo, né? Como é que a gente vai fazer uma operação de reversão? Sendo que não tem um alvo. Faz sentido? Não faz, né? Porque o preço sempre se movimenta buscando alvo, beleza? Então anotem isso, pelo amor de Deus. Porque tudo nosso no gráfico vai ser baseado em cima dessa frase que eu falei agorinha para vocês. O preço se movimenta sempre buscando o alvo, tá bom? Tendo o alvo em cima, o alvo é o pavio verde, tá, Luquinha? É o pavio verde. Se o pavio tiver assim, ó, aqui, ó, desse jeito, o alvo também vai virar isso aqui, mas eu vou explicar isso aqui só muito mais lá pra frente, tá? Pra gente trabalhar com esse pavio aqui como alvo. Se tiver assim, você não vai pegar uma reversão, né? Então, o pavio aqui, ó, ele já foi, o pavio aqui já cobriu esse pavio, certo? Então, ele já não é mais um alvo pra gente, esse pavio verde, tá? Aí, no caso, a gente não vai pegar uma reversão aqui, o mercado tende a buscar o alvo da venda, que é esse paviozinho aqui vermelho, ó. Tudo bem? Entenderam? Coloca no chat, tá? Se vocês entenderam isso aqui. Se não tiver entendido, eu explico de novo. Porque isso aqui é importante vocês entenderem por enquanto. Gente, ajudem o William aí, tá? A encontrar o áudio dele aí, por favor. Porque no momento eu não posso, cara. Dá sim, Desi, dá sim. Eu vou explicar novamente, tá? Vou explicar novamente. Isso, pra cima ele só busca o pavio verde, Por enquanto, tá? Por enquanto vocês vão ver dessa forma. Depois, quando tiver mais informações, né? Aí vocês vão trabalhar com os dois pavios, tá? Mas por enquanto vejam dessa forma, porque é a forma mais simples e fácil de ver, tá bom? Então eu vou explicar de novo aqui para melhorar o entendimento, tá? Ó, eu vou explicar só essa parte que ele já buscou o alvo. Ah, beleza. Tu entendeu a parte da questão do alvo, né? Que ele buscou. Seguinte, ó. Quando o mercado Então, quando o mercado faz isso, ó, por exemplo, aqui, ó, quando o mercado faz isso, o que que acontece? Ele, no tempo menor, né, no tempo gráfico menor, essa vela aqui fez o seguinte, ela fez assim, certo? Fez assim, ó, e fez assim. Imagine que isso aqui é uma vela, são velas de 15 segundos, certo? Ou seja, ela cobriu esse alvo com o pavio, né? E aí desceu de novo e voltou para cá, rompendo essa zona. Ou seja, esse alvo aqui foi trabalhado, certo? Esse alvo aqui foi coberto, ele foi arrematado, tá? Isso aqui é um arremate que a gente chama. Então, o que que significa? Se esse alvo foi trabalhado, a gente não vai mais trabalhar ele, né? A gente vai trabalhar o alvo que está do outro lado. E é por isso que a gente não tem mais leitura de compra quando o mercado trava aqui, ó, tá bom? Pelo menos não por enquanto, tá? A gente vai ter que ter mais informações, né? Mas por enquanto trabalhem só com as informações que vocês têm. Então, travou, a leitura é reversão, tá? Quando tem alvo, né? Quando não tem alvo, a leitura não é reversão. Vocês deixam quieto, deixa passar. Porque o mercado tende a vir buscar aqui, ó. Beleza? E aí, digamos que o mercado esteja sem alvo, você não vai pegar a reversão, porque a gente sempre trabalha buscando o alvo, tá bom? A gente vai falar de arremate só nas próximas aulas, tá bom, gente? Eu não vou me aprofundar nisso. A gente está falando só de posicionamento e estrutura hoje, tá? Isso mesmo, Guilherme. Quando ele trava no topo, ele tende a voltar para buscar o alvo que está embaixo. Beleza? Então, gente, vocês entenderam, né? Ficou claro agora?
coloca no chat aí rapidinho, só para a gente continuar, dar prosseguimento na nossa aula. Beleza, então. Então, eu vou apagar isso daqui, tá? Porque a gente vai entrar na parte agora de estruturas, certo? Então, eu vou só relembrar aqui o modo de operar com posicionamento. Como a gente identifica? Quando tem uma reversão no gráfico, né? Então, sempre que acontece uma mudança de cor, aí você vai trabalhar com o posicionamento. Você vai marcar corpo e pavio dele. Domínio. Quem domina a região é quem rompe ela, né? Então, quando o mercado reverte, a domínio lá é de quem se posicionou na zona. E quando alguém rompe aquela zona, vai dominar a partir dela, tá bom? A força que rompeu. E o modo de operar é esperar o posicionamento ser rompido e pegar depois a confirmação para buscar o alvo. Ou seja, rompeu, confirmou, tem alvo em cima, joga para lá. Ou tem alvo embaixo, joga para lá. Ou, né, esperar o travamento com o corpo do posicionamento. Essa operação só vai acontecer se o travamento for com o corpo, tá bom? Se for no pavio, não pega reversão. Só no corpo, beleza? Então, show de bola. E agora vamos falar de estrutura do mercado. Eu vou começar mostrando isso aqui para vocês, ó. Eu creio que todo mundo está vendo, né? Que isso aqui é uma estrutura de baixo, né? Acho que ninguém precisa ser nem fera no gráfico não para saber que esse gráfico aqui está caindo, né? Não precisa. Então, se o gráfico está caindo, os nossos alvos estarão aqui embaixo, né? Ó, com certeza está caindo para buscar algo que está lá embaixo, algum alvo que está embaixo. Sempre é desse jeito, tá? E aí, como é que o mercado se movimenta? Quando ele quebra uma estrutura, ou seja, quando a estrutura é de baixa, o que é que essa estrutura tem que indica que ela está de baixa? Ela está fazendo topos e fundos um abaixo do outro, certo? Então, topo e fundo abaixo é estrutura de venda, tá bom? Então, ó, o mercado formou um topo e rompeu o fundo, né? Quando o topo consegue romper o fundo, é uma estrutura de baixa se formando, tá bom? Quando o movimento que sai daqui, ó, as velas que saem daqui conseguem criar o rompimento desse fundo aqui, a gente tem uma estrutura de baixa sendo formada, tá? E quando acontece de o topo ser rompido por um movimento que sai de um fundo, aí a gente tem uma estrutura de alta, tá? Então, vejam só que isso aqui, ó, sempre está acontecendo esse caso, né? Que é o topo criando um movimento forte capaz de romper o fundo. Então, isso é uma estrutura de baixo, tá? Vou anotar aqui. Estrutura de baixa. Quando um movimento é capaz de romper um fundo. Estrutura. Gente, eu vou mutar aqui que tá vindo um carro de som, tá? Só um instante. Eu vou ficar digitando enquanto isso. Beleza, gente, vamos lá. Vamos ver aqui, né? Já deixei anotadinho aqui a questão das estruturas, tá? E agora vamos ver, né, como é que essas estruturas vão movimentar o nosso gráfico, né? Porque quando o mercado forma uma estrutura, né, ele vai nos dar uma movimentação, uma análise de movimento longo, entendeu? Ou seja, quando você tem
uma estrutura de baixa, gente, assim, ó, opa. Quando você tem uma estrutura de baixa, né, você tem topo e fundo abaixo, né? Você tem topo rompendo fundo. Vamos definir assim, tá? Topo rompendo fundo é a estrutura de baixa. E aí, quando acontece a quebra de estrutura, ou seja, quando o topo que está aqui, ó, formando, né, ele não consegue romper fundo. E muito pelo contrário, acontece um rompimento de topo, certo? Então, quando você tem uma tendência de baixa e você tem uma quebra dessa tendência, né, uma quebra da estrutura da tendência, ela vai acontecer quando formar uma estrutura de compra contra essa tendência, tá bom? E quando formar essa estrutura de compra, a gente vai ter uma leitura de movimentação. A gente vai ter um movimento, né? A gente vai ter uma leitura de que o preço quer chegar no último topo, tá bom? No último topo confirmado. Então, o que é um topo ou um fundo confirmado, né? É justamente quando acontece o que está aqui acima, ó. Quando acontece um topo ou fundo confirmado. Quando essa região cria um movimento capaz de romper outra posição. Tá bom? Opa, beleza. Então, quando acontece um topo ou fundo confirmado, né? É quando essa região, quando um topo cria um movimento capaz de romper um fundo, tá? Então, quando um fundo rompe um topo, ele é um fundo confirmado. Quando um topo rompe um fundo, ele é um topo confirmado, certo? Então, isso aqui, ó, é um topo confirmado, isso aqui é um topo confirmado, isso aqui é um topo confirmado, certo? E isso aqui é um fundo confirmado. Esse aqui é um topo simples, porque ele não conseguiu romper aqui para baixo, certo? E esse daqui conseguiu romper para cima, então ele é um fundo confirmado. Sempre que acontece uma quebra de estrutura, a gente vai ter uma leitura de que o gráfico vai buscar o último topo confirmado da tendência, ou o último fundo confirmado da tendência. Tá? Eu vou apagar essas partes aqui de cima, gente, e a gente vai anotando aqui mais coisas a respeito de estrutura. Ok? Então, resumindo, quando você tem uma tendência de baixa, e acontece uma quebra de estrutura, você vai ter uma leitura para que o preço vá em busca do último topo confirmado, certo? Porque quando acontece uma quebra de estrutura, você vai ter uma possível movimentação para buscar aqui. E aqui acontece uma briga do preço, tá? Ou seja, o mercado vai te dizer se ele vai mudar a tendência ou se ele vai permanecer na tendência de baixa, tá? Porque enquanto o mercado está aqui, ó, dentro desse fundo aqui, né, desse topo aqui, ó, enquanto ele está se movimentando aqui dentro, a tendência continua de baixa, tá? E o que é preciso para mudar a tendência? Vamos lá. Vou colocar aqui essa pergunta. O que é preciso para mudar a tendência? É preciso romper o último topo ou fundo confirmado beleza? Então a gente vai ter essa informação aqui, ó. O que é preciso para mudar a tendência? É preciso romper o último topo ou fundo confirmado da tendência e fazer a confirmação estrutural. Ou seja, é obrigatório que aconteça isso aqui, ó, o rompimento
e aconteça uma confirmação com uma estrutura acima desse ponto. Ou seja, ele precisa fazer um topo e romper esse topo. Entendeu? Então ele tem que romper, criar um topo e romper o topo. Ponto final. E aí depois que ele rompe isso aqui, ó, ele tem uma confirmação estrutural. E aqui, nesse X aqui, ó, ele muda a tendência quando ele rompe, né? E agora a gente vai buscar o quê? O próximo alvo, que é aqui. E sempre que ele vai atingindo alvos, a gente vai vendo o próximo. Confirmou acima daqui, qual é o próximo? É aqui. E sempre vai desse jeito, tá? Então vocês vão utilizar a tendência para trabalhar visando os alvos que a tendência anterior deixou, certo? Então todo topo, todo posicionamento, como eu falei para vocês, é um alvo. E sempre que você tem uma estrutura de tendência jogando o preço para cima, você vai buscar os alvos de compra. Como? Quando tem confirmação, né? Então rompeu, confirmou, joga para o alvo. Desse jeitinho, tá bom? Ficou bem claro, gente? Me confirmem no chat, tá? Se não tiver ficado, eu reexplico novamente. Beleza? Pode confirmar no chat aí, tá? Eu vou... Depois que vocês me confirmar se ficou claro ou não, aí a gente vai passar para mais uma parte. Que é quando o preço não confirma a tendência, né? Não confirma a mudança de tendência, na verdade. Beleza, nós vamos para a venda, né? Depois que eu terminar de explicar aqui a quebra, tá? A mudança do preço, aí vamos fazer um de venda, beleza, Jair? Exatamente, a gente não faz nada, né, Guilherme? Porque o alvo já foi trabalhado. A gente vai trabalhar com os que está acima dele, beleza? Por enquanto vai ficar assim, tá? Eu vou explicando isso aqui com o tempo, tá bom? Isso, a confirmação é a mesma coisa, tá? A confirmação é exatamente isso aqui, ó. Vou explicar para vocês aqui com o candle, né? Fica mais fácil de entender. Rompimento, tá? Rompimento, isso aqui é o topo, ó. Aí, confirmação, né? Acima do topo, você terá uma leitura para compra, tá bom? Leitura de compra nessa vela. Beleza? Então, todo mundo entendeu, né? Ok. Vamos lá para caso o mercado não faça a confirmação da mudança da tendência, né? E se a confirmação não acontecer, o que acontece? Se a confirmação não acontecer, gente, da mudança da tendência, né? A gente vai ter um alvo novamente lá no ponto mais extremo, né? No ponto mais baixo ou no ponto mais alto da tendência. No caso, o ponto mais baixo é aqui, certo? Então imagine que aconteceu isso aqui, ó, o rompimento, né? E o preço fez isso aqui e voltou aqui, ó, pam, pegou nesse ponto. Esse aqui é o ponto determinante, né? Se ele romper, a gente vai ter uma mudança de tendência. Se ele não romper, se ele voltar aqui e romper para baixo, um fundo, né? A gente vai ter o que? A formação de uma estrutura de baixa. Por quê? Porque quando o movimento que sai de um topo é capaz de romper um fundo, a gente tem uma estrutura de baixa, tá bom? Então, se acontece por acaso essa situação aí, né? A gente vai ter uma leitura de o preço se confirmar e voltar para cá, tá bom? Para esse ponto. Então, as nossas análises vão ser baseadas em cima disso por enquanto, tá? Vocês vão trabalhar somente com isso para vocês aprenderem a trabalhar visando alvo, ok? Então, rompeu aqui, ó, confirmou, joga para o alvo. Rompeu aqui, confirmou, joga para o alvo. Tudo bem? Até aqui tudo certo? Beleza. Então, isso aqui é uma movimentação macro que a gente está vendo, né, gente? Então, show de bola.
E se por acaso o mercado faz isso aqui, ó, né, ele rompe para cima, a gente tem estrutura de compra para buscar os posicionamentos em cima. Se o mercado faz isso, ó, estrutura de baixa, leitura para o preço continuar caindo, né? Então ele vai tender a buscar aqui, beleza? Certo? Isso aqui todo mundo entendeu, né? Top demais. Então vamos falar um pouco. Opa, tá pagando coisa demais. Vamos falar um pouco agora sobre a parte da quebra de estrutura aqui, tá? Essa quebra aqui. Vamos mencionar um pouquinho mais dela, depois a gente vai fazer o exemplo da tendência de alta para mudança para venda, tá? Quebra de estrutura, quando ocorre? Cadê? Deixa eu ver se eu coloquei. Quando acontece, não estou confirmado. Não coloquei, né? Então, quando ocorre uma quebra de estrutura, ou seja, se você tem uma tendência de baixa, né? Se você tem uma tendência de baixa e uma estrutura contrária a uma tendência de baixa se forma no gráfico, você terá uma quebra de estrutura, certo? Você terá uma quebra na estrutura do preço. Porque se a estrutura de baixa ela se caracteriza quando o movimento que sai do topo é capaz de romper o fundo e acontece uma estrutura de compra no gráfico, você vai ter uma quebra de estrutura. Beleza? Então isso aqui não é difícil de entender. É até bem simples. Vamos pegar bem fácil. Ó, estrutura de baixa aconteceu. A estrutura de baixa significa o quê? Que os topos estão rompendo os fundos, né? E aí aconteceu por acaso de um fundo conseguir criar um rompimento do topo. Aqui, assim. Quando isso acontece, a gente tem uma quebra de estrutura, tá? Porque esse rompimento de fundo aqui, ó, né, esse fundo rompendo o topo, não pode acontecer na estrutura de baixa, tá? Não pode, porque se acontecer é uma quebra de estrutura, a gente vai mudar a estrutura da venda para a compra, tá bom? Vai ser uma quebra. E quando acontece uma quebra, a gente tem a definição de um alvo, que é o último topo ou fundo confirmado, né? E a gente vai trabalhar visando isso, tá? Como a gente vai trabalhar com isso? Quando o mercado conseguir adentrar aqui, ó, é mais interessante. Então ele vai adentrar aqui, vai confirmar acima daqui e vai jogar o preço para lá, tá bom? A gente vai trabalhar dessa forma. Quebrou a estrutura, entrou nesse lote aqui que é de compra, ó, nessa posição aqui que é de compra, e ele vai se confirmar nessa zona para jogar o preço para cima, tá bom? É bom também que ele confirme nesse topo aqui, acima daqui e dentro desse daqui, ó. Tá? Vocês entenderam? Beleza. Então, vamos para o outro exemplo, né? Para o exemplo de baixa. A estrutura de baixa. Então, quando você tem uma estrutura de compra, né, uma tendência de alta, aqui, ó, o mercado está subindo, e aí quando ele fizer uma quebra de estrutura, ou seja, quando ele fizer um movimento que não é romper topo, né, que é romper fundo, aí você vai ter uma quebra de estrutura. Nesse caso, o alvo do preço passa automaticamente a ser o último fundo confirmado. E o que é um fundo confirmado? É o fundo que rompe o topo, certo? Então, quebrou a estrutura aqui, ó, o alvo passa a ser aqui imediatamente. Você vai trabalhar como? Quando ele se confirmar e principalmente se tiver dentro desse posicionamento aqui, que joga o preço para baixo. Aí você vai trabalhar assim, ó, jogando o preço para cá, certo? Preferencialmente desse jeito, tá? Esse jeito é a melhor forma possível. E aí, se o mercado rompe esse ponto aqui e faz uma confirmação estrutural, ou seja, ele faz uma estrutura, né, nesse ponto aqui, e aí a gente vai ter uma tendência de baixa agora. O mercado vai buscar alvos, né? Ele vai buscar aqui, vai buscar aqui, vai buscar aqui, certo? A leitura é essa.
E se por acaso ele não consegue confirmar essa estrutura, né, ele faz uma estrutura de baixa, assim, a gente vai ter a leitura para o preço chegar lá em cima, certo? A leitura é essa. Então, ó, confirmou, joga o preço para o alvo dele. Beleza? Entenderam? Confirma no chat. Vamos lá. Isso, tipo isso. Exatamente. Show de bola, gente. Então, vamos lá para o gráfico? Todo mundo entendeu, né? Vamos lá para o gráfico agora, ver lá, vamos tirar nossas dúvidas diretamente no gráfico, ok? Eu vou encerrar essa parte da gravação e agora eu vou iniciar outra, ok?